E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, é de graça, é super legal. Já dê o tapa no like, o dedo, o chute, o que você achar melhor nesse like aí, já deixa seu like para você não esquecer. Se você tem Instagram, me siga lá, @esabag. Eu tô fazendo entrevista todas as quinta-feiras com alguém inusitado. Quer dizer, sempre com alguém, né? Que quem quer fazer entrevista comigo e for alguém do interesse de vocês, inscritos. Na verdade, assim, a base é a seguinte. Eu até queria falar rapidamente sobre isso. Não é que eu concordo 100% com as pessoas que estão sendo entrevistadas. Mas qual que é o meu propósito? É trazer conhecimento para nós, entendeu? Então, naquele tema que a gente abordar ali, a gente vai fazer o possível para vir boas coisas para vocês, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu queria contar para vocês um caso que aconteceu comigo há uns dias já atrás, né? Mas eu acabei ficando sem tempo de gravar o vídeo, eu vou gravar agora porque eu lembrei, na verdade. A minha esposa, ela perdeu a mãe faz pouco tempo. Como ela ficou junto com a mãe durante o tratamento, foi algo muito traumático para ela. Então, foi um tratamento de câncer que durou bastante tempo, mais de anos. E ela ficou 24 horas ela estava junto com a mãe. Foi viajar para os Estados Unidos, eu fui também ajudei, óbvio, mas mãe é mãe, né? Então, o que aconteceu? Depois que ela morreu, minha esposa veio desenvolver uma síndrome do pânico, crise de ansiedade e coisa e tal. É normal isso, segundo os espíritos me explicaram. Quando uma pessoa tem um trauma muito grande, o cérebro dela dá um piripaque mesmo. E aí ela começa a ter medo onde não era para ter, a ter crise de ansiedade e vários outros problemas por causa daquele trauma. Então, tudo bem. Eu falo para ela assim, mas, Bárbara, é só você não pensar isso, só você pensar aquilo, porque na minha cabeça não tinha nenhum sentido e aquilo que ela estava passando, né? Embora eu já tenha tido quando adolescente, crise de pânico e tudo mais, nunca tive depressão, mas eu tive crise de pânico, esse pânico acabou me fazendo muito mal, eu não saía de casa direito, mas hoje com a cabeça que eu tenho, por causa do espiritismo, isso que é importante a gente lembrar. Às vezes eu falo que, porque eu não sou mais afetado, não fico, não deixo com que os pensamentos me atraiam. Não é que eu estou falando que eu sou melhor que ninguém, claro que não, porque nessa mesma existência eu tinha vários problemas, e eu, com o espiritismo e a reforma íntima, mudei minha cabeça. Então, não é que eu tô falando, olha, eu sou melhor que você aí, viu? Não, claro que não. O que eu tô falando é o seguinte, eu utilizei o espiritismo para fazer isso. Quem ainda não fez, começa a fazer. Porque dá para fazer, entendeu? É só isso, por isso que eu falo dessa forma. Então, eu fiquei questionando, perguntei para os espíritos assim, mas meu Deus, mas como que ela passa tanto perrengue por causa de uma coisa tão simples? Porque na minha concepção, não, na verdade, eu vou contar com um pouco mais completo. Eu vou contar para vocês a história. Ela tava lá chorando e tudo. Eu falei, mas o que tá errado? Não tem nada de errado, tá tudo dando certo. Qual é o problema? Ela falou, não, que não sei, chorando. Aí daqui a pouco os espíritos falaram assim pra mim, abre esse livro aí. Eu abri o livro, eu nem lembro que livro que era, não era de espiritismo. Não era meu, era dela, porque eu só leio livro de espiritismo praticamente. Só se for um livro muito bom, tiver alguma coisa que eu quero aprender muito, senão eu não leio. Não perco meu tempo lendo outros livros. Aí falava assim no livro, que o cara gostava muito de chantilly de morango. Só que quando ele ia pescar, ele tinha que colocar sei lá, que era uma minhoca no anzol. Porque os peixes não gostam de chantilly de morango. E é isso que a gente tem que entender, que cada um precisa cada um está em uma necessidade. Nem todos vão gostar de morango com chantilly. Na verdade, nem chantilly com morango, morango com chantilly. Mas aqueles peixes gostavam de minhoca e não de morango com chantilly, entenderam? Então, aí o espírito falou para mim assim, então olha só, você entendeu agora, né? Aí eu falei, entendi. Ou seja, ele estava me mostrando. Quando eu falo espírito, na verdade é meu amigo espiritual, né? Não pense que é um espírito que está passando na rua. Ô, espírito, vem aqui me dar uma dica. Não, não é assim. É sempre o mesmo, na verdade. Ou os mesmos, né? Que eu tenho os meus amigos que estão sempre à minha volta, de Sírios. Então ele falou isso pra mim, ele falou, você tá vendo? Eu falei, estou. Ele falou assim, então cada um tem uma necessidade dependendo do tempo. Não adianta você querer. Aí eu falei, até pra eu dar minhoca pra ela, tô brincando, é zoeira, não falei isso não. Falei, então tá bom, entendi. Aí eu fui tentando cuidar dela da forma que os espíritos foram me falando, né? Isso eu vou falar em outro vídeo se vocês tiverem interesse, né? Então escreva aí embaixo.
que eu vou abordar a questão de depressão e tudo mais. Se você quiser que eu fale um outro vídeo sobre isso e como a gente conseguiu obter essa cura para ela, que agora ela está muito bem, eu vou contar aqui abaixo. Mas aí tudo bem. O que aconteceu comigo, eu falei para os espíritos assim, eu não consigo entender isso. Falaram, mas é difícil, é pânico e tal. Tá bom. Aí eu tô lá em casa, aqui em casa, na verdade que eu tô em casa, né? Daqui a pouco, chegou uma onda de ansiedade para mim. Parecia um trem vindo assim, mas um trem vindo rápido. Ele foi, de repente explodiu um negócio em mim. E não estava acontecendo nada. Tava tudo natural. As coisas não mudaram nada. Eu não tive uma má notícia, não aconteceu. Só que deu uma explosão de ansiedade em mim. E eu senti, meu coração até... Eu até fiquei perdido assim, né? Isso é uma crise de ansiedade. Aí a hora que eu percebi que estava acontecendo, eu pensei, não, vou me controlar. Pum, me controlei. E falei, não vou perder o controle não. Me controlei, abafei meu pensamento e fiquei bem. Aí o espírito, meu amigo, falou o seguinte: você tá vendo? O que aconteceu com você, que a gente fez acontecer com você, eu sou a cobaia, né? Eu sempre me ferro para poder contar nos vídeos, mas tudo bem, faz parte. Sempre assim, né? Por favor, não me perguntem nada de como que é quebrar a perna, ter um acidente, porque senão os espíritos vão falar, vamos fazer ele ter um acidente só pra gente poder contar no vídeo? Não façam essas perguntas, tô brincando. Se tiver que quebrar a perna, eu quebro, não tem problema não. Pode acontecer o que for. Só se tiver que desencarnar que não, porque senão eu não consigo fazer vídeo, né? Não tem transmissão, ainda não tem do plano espiritual. O resto pode mandar ver aí, ó. Eu não tô preocupado não. Então, eles fizeram eu ter essa experiência para poder entender como é que funciona e também poder, quando a gente falar sobre isso aqui no canal e etc., saber um pouco mais, né, sobre essas questões. Mas o fato é que foi uma coisa bem impressionante. Aí ele falou o seguinte: você recebeu essa carga né? Sei lá como que eles fizeram isso, na verdade nem perguntei, mas essa carga de ansiedade, e é isso que as pessoas recebem. Só que a questão é que as pessoas não controlam o pensamento delas depois. Elas pegam essa ansiedade, absorvem e começam a alimentar ainda mais. E aí começa um pensamento aqui, começa outro. Daqui a pouco a pessoa já está numa bola de neve. Então aquela crise de ansiedade que era assim, virou assim. E a pessoa está com uma dificuldade gigantesca de resolver o problema dela. E aí, o que é mais impressionante é isso. Não aconteceu nada, a pessoa não mudou de lugar, não explodiu nada, e a pessoa já está, tipo assim, pensando coisas terríveis, né? E aí isso faz com que o nosso corpo, o nosso organismo fique cada vez pior. E fique cada vez mais suscetível a esses pensamentos. Então, o que é o certo, né? O certo é controlar o pensamento, igual eu fiz. Né? Mas por quê? Não porque eu sou bonzói, porque eu adquiri experiência com o espiritismo ao longo desses anos para saber que algo assim pode ser controlado. Né? Porque se a gente não controla no começo o que acontece, você vê com uma crise de ansiedade, você gera um pensamento negativo. Você começa a gerar pensamentos negativos, chegam os obsessores. Os obsessores falam, opa, vamos encostar aqui mesmo, que é aqui que a gente vai receber a nossa energia e manipular essa pessoa. E aí começa você, os pensamentos, os obsessores, os pensamentos, os obsessores. Isso pode acabar criando uma depressão e depois criar uma depressão crônica, né? Ou uma ansiedade crônica. Isso cada vez vai ter mais problema, né? Então tem uma pessoa aí que ajuda a gente, não vou falar quem é, aí no grupo, que ela tá tendo um problema realmente com ansiedade também, toma vários remédios, etc. E eu percebo que ela mesma se coloca incapaz de resolver o problema, mas os espíritos estão me falando que não tem nada a ver. Então ela fala assim, não, é que eu tenho, de repente libera adrenalina, eu tomo muitos remédios, eu vou ficar dependente talvez a vida inteira dos remédios. Aí ela fala, eu tenho muitas crises de ansiedade e tal. Então ela mesma se coloca na posição de que não consegue vencer isso. Mas a verdade é a seguinte, é que é muito simples. É muito simples, porém não é fácil de fazer. Porque a partir do momento que a gente consegue controlar o nosso pensamento, a gente não precisa de remédio, a gente não precisa de mais nada. Não estou falando para ninguém parar de tomar remédio, porque o remédio ajuda muito. O que o remédio faz? Ele nos auxilia demais para poder controlar essas crises. A verdade é essa. O remédio faz o quê? Deixa você mais calmo. Então vem a porrada daquela ansiedade, mas o remédio ameniza, como se ele colocasse um freio. Então é muito mais fácil você se curar dos problemas com remédio do que sem remédio, não é verdade?
Então, a terapia, a mesma coisa. A meditação, a mesma coisa. A reforma íntima é a cura. A gente pode estar fazendo meditação, terapia, remédio. Isso vai ajudar pra caramba. Mas se a pessoa não fizer a reforma íntima, não aprender a se conhecer, não aprender a controlar seus pensamentos, não vai adiantar, na minha concepção, tá? Não quer dizer que eu esteja certo. A pessoa pode ficar 5, 10, 15 anos com essa mesma história. Às vezes melhora, às vezes piora, fica com depressão, etc. Pelo amor de Deus, não estou falando que esses recursos são ruins, são ótimos e ajudam muito, mas é a reforma íntima e o autocontrole dos pensamentos que vão realmente trazer a verdadeira cura, tá? Então, pessoal, é o seguinte, sem perder tempo, eu sei que às vezes as pessoas falam, mas Eduardo, você tem que falar do segundo ceifador, ou da catástrofe não sei o que, eu não quero saber disso, porque meu canal aqui é para fazer reforma íntima, né? Aí minha mãe falou assim, né, mas você falou para as pessoas não assistirem Netflix, eu falei mesmo, ué. Aqui não é canal da Globo, aqui não é canal de nada, aqui a gente vai falar de reforma íntima, a única coisa que eu quero fazer aqui é falar de reforma íntima. Eu estava assistindo uns outros canais espiritualistas, que são legais até, mas que falam de outras coisas, que não são tão de espiritismo. E eu fiquei pensando, caraca, como esses caras têm visita, hein, meu? Aí os espíritos falaram assim, se você quiser falar disso, você vai ter visita assim também. Senão você vai continuar no espiritismo, vai demorar mais, mas seu canal vai crescer. O que você quer? Óbvio que eles sabiam a resposta. Eu falei, pô, claro que eu quero ficar no espiritismo. Ele falou, é óbvio. Se for para fazer algo que não esteja dentro da reforma íntima, que é o principal, do ensinamento de Jesus, que é o principal, que é a mesma coisa, entre aspas, você não tem que fazer nada. Porque só isso que... É para isso que a gente criou o canal. É para isso que a gente está aqui batendo papo. Não é para fazer... Eu falo, às vezes, sim, eu falo até de política, falo de outras coisas, mas o princípio e foco é esse, né? Não vou me vender as visualizações para poder fazer isso para me vender a ganhar mais visualização. Não vou, não importa. Vamos fazer o que interessa. Apesar que, graças a Deus, a gente já está com 88 mil inscritos, que não é pouco, né? Então, por favor, até ia pedir para vocês, ajudem a divulgar o canal, pega o vídeo que você gosta bastante, aquele vídeo que tem o que é espiritismo em 4 minutos e manda para as pessoas, vamos fazer com que o canal cresça. Então, pessoal, é isso. O que eu posso dizer a vocês é que, juntando a minha experiência lá do início da minha existência física, que eu tive várias crises de ansiedade, eu já contei isso em vários vídeos, né? Juntando isso com o que eu estou vendo agora, eu compreendo cada vez mais, conversando com os espíritos, que na realidade a nossa mente ela tem um papel muito forte em todas essas questões. Sabe por quê? Porque se fosse simplesmente o cara tomar remédio, você veria todo mundo que vai no médico tomar remédio ficar bom. E não é isso que você vê, pelo contrário. Você vê pessoas que se alongam por tratamentos, por anos e décadas às vezes. Tudo bem, é ótimo, porque talvez sem tratamento aquela pessoa já teria ficado bem pior. Provavelmente, na verdade, até teria se matado, qualquer coisa do gênero. Mas o tratamento não resolve o problema, entendeu? Ela pode ficar lá 10, 20, 30 anos nessa situação. O que a gente precisa, resumindo, vamos ao resumo do vídeo, né? Vocês gostam do resumo do vídeo? Escreva aí se vocês gostam ou não, porque às vezes fica mais fácil, né? Pra gente ler o vídeo inteiro. O resumo do vídeo é o seguinte: autocontrole. Não deixar o pensamento te esmagar. Quem controla a sua vida é você. Então, a hora que você tem aquele pensamento ruim, seja um pensamento de ansiedade, seja um pensamento por algo que nem aconteceu, esse é o problema. As pessoas começam a ter maus pensamentos por algo que nem aconteceu e na maioria das vezes nem vai acontecer. Entendeu? Elas começam, não, porque isso, porque aquilo, porque vai, porque não vai. E nem aconteceu nada. Aí às vezes passa a ocasião, as coisas não acontecem, tudo continua da mesma forma e a pessoa tá lá. Esqueceu, na verdade, que ela passou por tudo isso. Uma coisa é ser precavido. Eu sou muito precavido, eu sou muito chato em algumas coisas. Eu falo, Bárbara, vamos deixar a porta aberta, os cachorros podem fugir, fecha isso daqui, abre ali. Eu sou muito chato para que a gente siga as coisas, mas isso é precaução, né? Claro que se você vacilar, você vai quebrar a cara, mas uma coisa é precaução, outra coisa é ter pensamento por coisas que nem aconteceram, entendeu? Tem gente que está no domingo e que causa um peso na vida dela para trabalhar na segunda-feira, porque já começa com os... A gente não deve, de forma alguma, achar que o trabalho é ruim. A gente tem que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, então, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deixe seu like, seu comentário. Verifica se você está inscrito. Siga lá o Chefe Sabago. Eu preciso de uma força de vocês, viu, pessoal?
vai lá no meu Instagram e siga o Chefe Sabag. E siga eu também, né? Sabag, eu e o Chefe Sabag, que foi o restaurante que eu criei para a gente poder fazer a caridade e blá 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 blá. Até a próxima.